Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que a paz do nosso Jesus esteja aí com vocês, onde quer que vocês estejam. Aqui estou eu de novo, a Mila, e eu estou aqui para contar histórias para vocês. Hoje nós vamos dar continuidade à história que nós começamos a contar no nosso primeiro encontro. Você lembra qual história é? Uma história da Bíblia com rei, rainha, palácio. Isso, a história da rainha Esther. Eu estou contando essa história com base aqui, ó, neste livro, A Rainha Esther. Uma história de Júlia Malucelli, ilustrada pelo Ziraldo. E no nosso primeiro encontro, nós conversamos sobre como Esther, que era uma menina órfã da cidade de Suzã chamada Hadassa, como ela se tornou rainha e passou a se chamar Esther. Ok, no fim do nosso primeiro encontro, ela já era uma grande rainha, mas ela começou a viver uma aventura muito importante dentro do palácio do rei Assuero. E é sobre isso que eu quero contar a vocês hoje. Vamos lá? Então vamos! Dou-lhe uma! Dou-lhe duas! Dou-lhe três! Vai começar o Era Uma Vez! Era uma vez a rainha Esther. A jovem Hadassa foi nomeada como rainha porque o rei Assuero se apaixonou por ela. E ela, que tinha sido criada desde pequenininha pelo primo Mordecai, vocês lembram dele? Pois bem, ela vivia no palácio e o seu primo Mordecai vivia ali pelo pátio do palácio, porque queria acompanhar como estava indo a vida da sua querida Hadassa, que agora era a rainha Esther. Um dia, Mordecai estava pelo pátio do palácio do rei Assuero, quando ele escutou uma conversa estranha próxima aos portões do palácio. Blá, 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 blá. Dois homens cruéis estavam armando alguma para o rei Assuero. Mordecai se aproximou e escutou melhor. Ele percebeu que esses dois homens estavam querendo matar o rei. Estavam arquitetando um plano para isso. Rapidamente, Mordecai, que era muito fiel ao rei, contou tudo para a rainha Esther. A rainha Esther, então, conseguiu, avisando o rei, impedir este plano terrível. E o nome de Mordecai foi escrito no livro que conta todos os acontecimentos do reinado. Ficou ali no livro registrado: Mordecai salvou a vida do rei Assuero. Sim, mas olhem, crianças, o rei, ele reinava sobre um espaço de terra, um espaço de governos muito grande. E para isso, ele tinha que eleger príncipes para o ajudar a governar. E ele, então, elegeu um príncipe, que seria o dirigente de todos os outros. O príncipe dos príncipes, o primeiro príncipe. O nome dele era Amã. Amã era muito importante, mas também tinha o coração muito soberbo. Quando ele ia nos lugares, ele gostava que as pessoas dobrassem os seus joelhos e se curvassem diante dele, como se ele fosse assim um deus, sabe? E geralmente as pessoas faziam isso. Porém, Mordecai não fazia isso. Ele só se curvava diante do seu Deus. E quando perguntavam para ele, por que você não se prostra diante de Amã? Ele respondia assim, olha, o coração de Amã está cheio de soberba e isso não é correto perante a lei e os mandamentos. Ele deveria comemorar humildemente junto ao povo e não se julgar superior a todos nós. Jamais me ajoelharei diante dele, dizia Mordecai. Bom, Amã percebia isso e ficava com tanta raiva de Mordecai, tanta raiva, crianças, que lhe prometeu que um dia ele ia se vingar do Mordecai. Só esperou uma oportunidade. Um dia, Amã viajou pelas terras ali do reinado do rei Assuero e ele conheceu o povo de Mordecai.
e percebeu que era um povo que tinha outros costumes, que eles não seguiam todas as regras do reinado. Rapidamente ele foi até os ouvidos do rei e disse: Ó, meu rei, existe um povo no seu reinado que tem outros costumes e eles não seguem todas as regras do reinado. Nós devemos fazer alguma coisa para que isto acabe. E o rei, gente, ele confiava muito no seu príncipe dos príncipes, o Amã, não quis nem saber o que o Amã ia fazer, autorizou ele a tomar qualquer providência. E o Amã, que tinha um coração muito cruel, sabem o que ele fez? Ele instituiu um decreto que autorizou as pessoas a acabarem com o povo de Mordecai e o povo da rainha Esther. Olha, gente, homem, mulher, criança, todos poderiam ser exterminados. Ai, que triste, né? Vocês podem imaginar que Mordecai ficou desesperado. E é claro que ele foi correndo avisar a rainha Esther. Mordecai mandou um recado para Esther. Ele disse assim: diga a Esther que somente ela pode impedir a crueldade de Amã. Ela não se tornou rainha por mero acaso do destino. Esther está junto ao rei para lutar e salvar o nosso povo. Ela precisa cumprir o seu propósito. E o recado chegou até os ouvidos da rainha Esther. Ela ficou desesperada com o peso da responsabilidade. Mas ela sabia, crianças, que quando passamos por perigos assim, só Deus pode nos ajudar. Então, ela mandou outro recado para Mordecai. Ela disse que ela precisava jejuar de comida por 3 dias e ela precisava que Mordecai e todo o povo ajudassem ela, ficando em jejum, em oração por 3 dias para pedir a ajuda de Deus. E quando fosse encerrado esses 3 dias, ela então iria se apresentar diante do rei. Ela disse bem assim: posso até morrer, mas serei corajosa e lutarei pelo meu povo, disse a rainha Esther. Pois bem, Mordecai e Esther fizeram o jejum com todo o povo. Quando terminou os 3 dias de jejum, Esther foi valente e se apresentou diante do rei, entrando na sala do trono. E só podia entrar na sala do trono de um rei naquela época quem fosse convidado. Mas Esther tinha orado a Deus e ela estava confiante. Entrou na presença do rei. O rei, que era apaixonado, olhou para ela e ela achou graça aos olhos do rei. Ele estendeu o seu cetro, autorizando-a a entrar em sua presença e disse: minha rainha, sua presença me traz alegria. Em que posso ajudá-la? Diga-me o que deseja. Esther sentiu de Deus que não era hora de falar tudo o que queria falar. Então o convidou para um banquete. Falou: meu rei amado, no momento só vim convidá-lo para um banquete que eu mesma preparei em honra à vossa majestade e ao príncipe Amã. Após este banquete lhe direi qual é o meu verdadeiro desejo. Esperta Esther e direcionada por Deus, convidou o rei e Amã para esse banquete. Lá no banquete eles se reuniram. Amã estava muito vaidoso, disse para toda a sua família: eu fui convidado pela rainha para um banquete porque eu realmente sou o melhor. Um dia eu tomarei o trono do rei Assuero. Tamanha era a vaidade e arrogância de Amã. Quando chegaram no banquete, comeram de tudo melhor e o rei virou para Esther e quis saber, afinal de contas, o que ela queria lhe falar. Esther, porém, sentiu de Deus que ainda não era a hora de contar tudo ao rei. E ela disse: peço-lhes que deem a honra a mim de amanhã servir mais um banquete para o meu rei e para o seu príncipe dirigente. Esther estava sendo direcionada por Deus e marcou mais um banquete na presença do rei e de seu príncipe. Acontece, crianças, que enquanto isso, o Deus Todo-Poderoso, que escutou as orações de Esther e do povo, estava trabalhando. Vejam só o que aconteceu. Naquela noite, o rei Assuero não conseguia dormir. Você já passou por isso? De não conseguir dormir de jeito nenhum? Aí você fica procurando o que fazer de madrugada porque você não consegue dormir? Pois foi o que aconteceu com o rei Assuero. Ele deitava de um lado, deitava do outro e não conseguia dormir de jeito nenhum.
Aí, no meio da noite, ele chamou um servo dele e disse: leia para mim o livro onde estão registrados os acontecimentos do palácio e do reinado, para que eu possa me distrair. E o servo começou a ler o livro. Só que vocês lembram o que estava registrado neste livro? Estava registrado aquele episódio em que Mordecai salvou a vida do rei. Vocês lembram disso? Foi exatamente isso que o servo leu para o rei Assuero. O rei Assuero, então, ficou espantado. Ele não se lembrava que Mordecai um dia tinha salvo a sua vida. E ele perguntou ao servo: e o que foi feito a Mordecai para lhe recompensar por ter feito grande coisa para o rei? E o servo respondeu: nada foi feito, meu senhor. O rei Assuero achou aquilo muito injusto. Nessa hora, entrou na presença do rei Assuero quem? O príncipe arrogante, ou melhor, o príncipe dirigente, Amã, entrou na presença do rei Assuero. Então o rei Assuero aproveitou para perguntar a ele o seguinte: Amã, diga-me, o que deve ser feito ao homem que sua majestade deseja honrar? Amã achou que o rei queria honrar a ele como príncipe dirigente e disse bem assim: ora, meu rei, para o homem a quem vossa majestade deseja honrar, o senhor deve vestir com as melhores vestes, o senhor deve colocar ele em um cavalo bem bonito, colocar em sua cabeça a coroa real e fazer com que ele vá perante o povo e que se diga: este é o homem a quem o rei deseja honrar, este é o homem a quem o rei deseja honrar. Amã falou isso tão orgulhoso, gente, achando que o ibope ia ser todo para ele. Porém, o rei Assuero virou para ele e disse: então faça isso com Mordecai. Quero honrá-lo. Amã, assim, levou aquele balde de água fria, sabe? Justo a Mordecai, que era o seu grande inimigo. Pois isso foi feito. O rei honrou Mordecai. E Amã ficou com muita raiva, gente. Mas já era Deus começando a trabalhar. Porque vocês lembram que a rainha, Mordecai e o povo tinham jejuado por 3 dias orando a Deus. Pois bem, morrendo de raiva, Amã foi ao segundo banquete, lá na presença da rainha Ester. Nesse banquete estava o rei, estava Amã, estava a rainha. E o rei, finalmente, perguntou para a rainha Ester: Ester, aqui estamos novamente. Já é chegada a hora de sabermos qual é o seu desejo, minha rainha. Peça, e mesmo que seja metade do meu reino, eu lhe darei. Então Ester sentiu a coragem do próprio Deus e disse ao rei Assuero: meu rei, se lhe parecer favorável e bom, eu lhe peço a vida do meu povo. Amã fez um decreto, disse a rainha Ester, um decreto ordenando o extermínio do povo de Mordecai, meu primo. Por favor, ó rei, meu amado, impeça tal crueldade. Quando o rei Assuero ficou sabendo que Amã tinha aprontado uma dessas, ficou morrendo de raiva dele, enfurecido. Amã percebeu que isso ia fazer com que ele fosse punido. Dobrou os seus joelhos diante da rainha Ester e pediu: tem compaixão, me ajuda, me ajuda. Mas a rainha Ester não pôde fazer nada. E o rei então pegou Amã e deu a ele o que ele merecia. Ele tinha preparado uma forca para enforcar e acabar com a vida de Mordecai. E foi naquela mesma forca que Amã teve o seu fim. Por outro lado, após saber que Mordecai era primo de Ester, que havia cuidado dela desde quando ela era uma menininha, o rei o chamou ao palácio e lhe presenteou com a casa que era de Amã. Além disso, entregou a ele o seu anel de prata e disse: Mordecai, não posso anular uma lei já em vigor sobre o seu povo, mas eu lhe dou este anel e a autoridade para fazer um novo decreto.
e defender o seu povo. Ai, que lindo, né, gente? Foi desse jeito que Mordecai, Esther e todo o povo, buscando a direção de Deus, conseguiram vencer com a ajuda do Deus Todo-Poderoso. E assim, tornou-se tradição, século após século, a celebração da coragem da rainha Esther e a salvação do povo no reino. Essa é a história da rainha Esther, contada por Júlia Malucelli e com as ilustrações do Ziraldo, nesse livro aqui, do Pão Diário. Vocês gostaram? Então essa história está registrada aqui, na Bíblia, no livro dos livros. Peça para o seu papai e para a sua mamãe lerem para você também, tá bom? E nós voltamos em um outro encontro para contar uma outra história. Nos vemos lá, combinado? Tchau!